Quando a gente pensa nas maiores tempestades do planeta, o que vem à cabeça? Furacões, certo? Mas e se eu disser que existem outros gigantes no céu? Sistemas de tempestades tão organizados, tão imensos, que podem cobrir um estado inteiro. Hoje, vamos desvendar os complexos convectivos de mesoescala, ou simplesmente CCMs. Imagina só, olhar a Terra do espaço, à noite. No lugar onde deveriam brilhar as luzes de uma cidade, o que se vê é um manto de nuvens gigantesco e circular, quase como um buraco negro na escuridão. É um verdadeiro mistério no céu. Então vamos juntar as peças. É enorme, pode cobrir um estado. É poderoso, traz chuva pesada e ventos fortes. Mas olha só, não é um furacão. Fica a pergunta no ar: que fenômeno é esse? Bom, para a gente desvendar esse enigma, o primeiro passo é dar um nome a ele. Vamos entender exatamente o que é essa forma que vemos lá de cima. E o nome desse gigante é Complexo Convectivo de Mesoescala. A grande sacada aqui é que a identidade dele vem da aparência no satélite. Essa assinatura, essa cobertura de nuvens enorme, circular e gelada, que diz aos meteorologistas: opa, isso aqui é um CCM. Agora, o mais interessante é que não é qualquer tempestade que pode ser chamada de CCM. Existe um checklist, uma lista de critérios super rigorosos. Pensa só, a área total da nuvem fria tem que ser imensa, maior que 100 mil quilômetros quadrados. A parte mais gelada, no coração da tempestade, também tem que ser gigante. E não é algo rápido, não. Ele precisa se manter nesse tamanho todo por no mínimo 6 horas. E para completar, tem que ter uma forma quase redonda. É basicamente um clube bem exclusivo da atmosfera. Ok, então a gente já sabe como um CCM se parece por fora. Mas o que acontece lá dentro? O que faz essa máquina funcionar? Vamos dar uma olhada debaixo do capô para entender o motor dessa tempestade. A chuva de um CCM é como uma operação em duas fases. Lá na frente, na vanguarda, vem a linha convectiva. É a parte mais agressiva, com tempestades individuais, chuva forte, vento e até granizo. Logo atrás, vem a segunda parte. Uma chuva mais calma, mas que cobre uma área enorme e dura bastante tempo. Ela é formada pelo gelo que escapa do topo das tempestades da frente. Juntas, essas duas partes criam um evento de chuva de altíssimo impacto. Tudo começa na base, no chão. O ar que é resfriado pela chuva despenca das nuvens e se espalha, formando o que os meteorologistas chamam de piscina fria. É como uma bolha de ar frio e denso que cria uma área de alta pressão. E é essa bolha que empurra o ar quente para cima nas bordas, funcionando como um combustível constante para a tempestade. Agora, se na superfície o ar é frio e pesado, no meio da atmosfera a história é outra. Ali, bem acima da piscina fria, está o verdadeiro coração do sistema. O calor que é liberado quando o vapor d'água vira nuvem cria um núcleo quente, com baixa pressão. É o motor que puxa tudo para cima e organiza a tempestade inteira. E esse núcleo quente começa a girar, formando o vórtice convectivo de mesoescala. Esse VCM não é só um detalhe, ele é fundamental. Ele funciona como o cérebro da operação, mantendo toda a estrutura organizada e fazendo com que o CCM dure por horas e horas, muito mais do que uma tempestade comum conseguiria. E para fechar a estrutura, vamos lá para o topo. O ar que subiu com tudo pelo núcleo quente tem que ir para algum lugar, né? Ele se espalha para todos os lados, lá no alto, formando aquela cobertura de nuvens gigante e gelada. É essa a imagem clássica do CCM que a gente vê no satélite. É a assinatura final de todo esse motor complexo em ação. Certo, já entendemos a anatomia do CCM. Mas como um monstro desses nasce? Acontece que não é em qualquer lugar, nem a qualquer hora. É preciso uma receita atmosférica bem específica. Então, vamos aos ingredientes. Primeiro, precisa de muita umidade, um verdadeiro rio de ar quente e úmido vindo de baixo. Segundo, precisa de um empurrãozinho, um gatilho para fazer esse ar subir. Terceiro, um organizador lá em cima para juntar as tempestades num sistema só. E o ingrediente final, que é crucial, os ventos nos níveis mais altos não podem ser muito fortes. Isso permite que o sistema cresça de forma circular, em vez de ser esticado e rasgado. Tá, mas por que a gente deveria se importar com esses gigantes? Vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral, o impacto que eles têm no mundo todo. Para começar, é bom deixar claro, CCMs não são uma exclusividade de um lugar só.
Eles acontecem no mundo inteiro e existe um padrão muito interessante. Eles adoram se formar logo depois de grandes cadeias de montanhas. Isso mostra que o relevo do nosso planeta tem um papel fundamental na criação desses sistemas. E aqui a gente vê os principais hotspots, os lugares onde eles mais aparecem. Das grandes planícies da América do Norte e do Sul, passando pela África e chegando até a Ásia. Os CCMs são parte fundamental do clima de muitas regiões importantes do mundo. E o impacto deles é surreal. Em algumas das áreas agrícolas mais produtivas do mundo, como no centro dos Estados Unidos, os CCMs são responsáveis por mais da metade de toda a chuva que cai durante a safra. Eles não são só tempestades, eles são a fonte de vida para a agricultura. Mas essa chuva toda tem um preço. Os CCMs são verdadeiras fábricas de tempo severo. Eles podem gerar ventos em linha reta tão fortes que parecem um furacão, os chamados derechos, além de inundações relâmpago e até tornados. É uma dualidade fascinante. Eles trazem da água que dá vida, mas também podem trazer a destruição. E, para terminar, uma reflexão que conecta tudo. É incrível pensar nisso, mas a resposta é sim. Muitas vezes, um furacão que se forma no Atlântico teve sua semente plantada dias antes num CCM sobre a África. Aquele motorzinho giratório, VCM, pode sobreviver à viagem pelo continente. E quando ele encontra a água quente do oceano, pronto, ele tem um embrião perfeito para crescer e se tornar um furacão. É a prova definitiva de como o clima do nosso planeta está todo interligado.